Salve galera, vamos para mais um React com o professor Xandão. E olha, o assunto do momento ainda, né, é guerra, Estados Unidos, Irã, petróleo, Israel, Donald Trump, enfim. Vamos reagir aqui ao professor Rock, lá no Flow Podcast, num corte que se chama Estados Unidos versus Irã. O que pode ter passado despercebido sobre as últimas notícias com o professor Rock. Vamos ver, então, o que o professor Rock vai mostrar pra gente que a gente não percebeu. E aí, que tal? Você acha que o professor Rock tá certo? Você acha que o professor Rock tem acertado nas suas previsões? Antes de mais nada, eu já queria até comentar aqui com vocês que eu estou recebendo muitas mensagens de apoio e o pessoal está contribuindo com o canal. Eu quero, antes de tudo, agradecer vocês, agradecer quem está ajudando o canal a ganhar cada vez mais forma. O canal é novo, é recente, então esse apoio inicial é muito importante. Então, enfim, você pode comprar os meus cursos no QR Code, você pode também apoiar o canal com o Pix aqui em cima, curtir, se inscrever, comentar, mandar para os amigos. Então, sem mais enrolação, bora lá! Professor, a gente viu hoje o Trump tweetando, falando lá que suspenderia os ataques, daria um espaço de 5 dias para dar continuidade aos ataques lá no Irã, que esses ataques por conta do fechamento do Estreito de Hormuz, né? Ele disse que ia acabar com as fontes de energia do Irã e tudo mais. Mas no tweet de hoje ele diz que tá rolando negociação. É interessante porque estava rolando negociação quando ele atacou também, né? Como é que tu analisa? Sempre esteve rolando negociação. Inclusive, ano passado, estava no meio da negociação e haveria uma reunião no final de semana, tá? Com as lideranças do Irã, com os Estados Unidos, Israel, e Israel ataca no meio do caminho. Na quinta-feira, se não me engano, Israel ataca, quando tinha reunião marcada no final de semana, né? No sábado ou no domingo. Então, assim, já dá para perceber que isso é conversa furada. Sempre esteve tendo negociações. E aí, agora o Donald Trump ele quer o quê? Dizer que porque está acontecendo negociações eles vão parar de atacar? Sendo que justamente sempre foi o contrário. Sempre esteve tendo negociações e os Estados Unidos sempre atacando no meio das negociações? Porra, aí quem que ainda leva a sério o que o Donald Trump fala? Analisa isso que aconteceu hoje, essa fala do Trump, esse posicionamento? A gente tem uma parte das notícias oficiais que vem do Irã dizendo que o Irã nega que está conversando com os Estados Unidos. Então, de duas... O que eu acho bem mais plausível, tá? Talvez esteja tendo algum tipo de negociação, algum tipo de diálogo. Não negociação, diálogo, tá? Mas, assim, longe de ser negociação. Longe de ser um tipo de cessar-fogo, de vamos resolver. Longe disso. Ou tem divergência interna no que está acontecendo, ou realmente a negociação não existe. E é uma jogada do Trump para ganhar tempo com o mercado. Porque o Trump... Não apenas ganhar tempo com o mercado, mas também passar uma falsa sensação de que as coisas estão se resolvendo, até para apaziguar as Forças Armadas, porque não sei se vocês estão acompanhando. As Forças Armadas americanas, boa parte delas estão se voltando contra Donald Trump. Teve um cidadão lá, inclusive, não lembro o nome dele, que ele era um dos diretores, um dos cargos mais altos, e ele pediu exoneração do cargo. Não quer mais pertencer à base militar dos Estados Unidos, porque, segundo esse cara, o Donald Trump só atacou o Irã devido à pressão de Israel, sabe? Então aí a gente começa a ver quão absurdo é você ter um presidente como Donald Trump no governo, porque, porra, Israel, um paísinho pequenininho, insignificante perto da economia americana, um país que, na verdade, é uma colônia dos Estados Unidos, que age ali no Oriente Médio, e esse país influenciou a tomada de decisão do Donald Trump, tá? Então, assim, também pode ter a ver com o caso Epstein, porque o Epstein, ao que algumas fontes indicam, não tem nada comprovado, mas poderia ser um agente do Mossad. Então, Israel tem muitos arquivos, tem muitos documentos que podem pegar pesado para o Trump. Talvez tenha sido uma negociação nesse sentido, não sabemos, mas o fato é, Netanyahu foi lá, cantou no ouvido do Trump e o Trump decidiu atacar. E ele não ponderou sobre as consequências de tudo isso. Então, tem militares da base
seja do alto escalão ou até mesmo do pessoal mais de baixo, que eles já estão criticando as ações de Trump. Portanto, você falar que está tendo negociação, que vai deixar de atacar, você também vai apaziguar essa ala, que é uma ala importante para o Estado americano, importante até na medida em que Donald Trump, ao que tudo indica, está querendo meter algum tipo de golpe de Estado, está querendo implodir uma guerra civil para poder decretar um estado de exceção, um estado de sítio e se perpetuar no poder. Só que ele não pode fazer isso se ele não tiver apoio das Forças Armadas. Então ele precisa resolver essa situação com as Forças Armadas, tá? Então é tudo isso, né? Além do mercado, tem essa questão de controle das Forças Armadas que já estão se voltando contra o Donald Trump. E também a própria população americana que, né? Eu acho que o cara tem que ser muito idiota para olhar tudo que está acontecendo e ainda assim continuar apoiando as ações militares do Irã, visto do prejuízo bilionário que já aconteceu com bases americanas, visto o custo político que isso está gerando, porque os países ali do Oriente Médio, que são aliados dos Estados Unidos, perceberam que ter uma base americana no território não é nenhum motivo de segurança, não traz segurança, traz, na verdade, mais perigos, e que o governo americano está pouco se fudendo para esses países. Tem base ali apenas para representar os seus próprios interesses, não para proteger aquele país. Tá? Então, os países árabes já estão se ligando disso também. O Irã mandou muito bem, velho. Cara, o Irã tá fazendo um jogo massa, assim, incrível que o Irã tá fazendo. Trump, ele basicamente tem que administrar os objetivos da guerra com as consequências econômicas do mercado, do fechamento do Estreito de Hormuz, preço do petróleo, gás, até fertilizantes e outras coisas que ninguém está falando muito, mas que tem um impacto imenso com o que está acontecendo ali. Então, ele tem que gerenciar essas duas coisas. E me parece que ele fez um blefe sobre um ataque pesado e o mercado entrou em pânico. E na mesma hora que o mercado entrou em pânico, ele precisava fazer o mercado voltar. Só que assim, ele faz isso o tempo inteiro. Então ele precisa ser mais criativo nas ideias, né? Ou nas razões. E tem uma parada rolando aí também. Pelo que eu ouvi dizer, tá? Tem bastante gente comentando. Porque lá nos Estados Unidos, as apostas, elas são extremamente regulamentadas e muito normais da cultura americana. Então se aposta sobre tudo lá. E então, obviamente, eles apostam também sobre o que o presidente vai fazer, sobre a tomada de decisão estatal, enfim. E tem um maluco, mais de um, inclusive, que eles estão, e isso já está começando a ser rastreado, que o cara consegue acertar tudo que o Donald Trump vai fazer. Ou seja, Donald Trump vai taxar a China em tantos por cento. Vai durar quantos dias? Aí depois Donald Trump vai tirar a taxa e vai colocar quanto de novo? Donald Trump vai taxar quais outros países? Tem algumas pessoas que estão acertando essas decisões e estão ganhando uma grana, porque assim, são decisões muito difíceis de serem acertadas. E beleza, às vezes o cara é bom, o cara teve sorte, beleza, isso pode ser também. Mas parece que teve alguns indivíduos que esses mesmos acertaram várias vezes. Então assim, o cara é muito cozudo, o cara é muito sortudo, ou tem alguma informação sendo vazada, porque é uma forma de enriquecer muito fácil. Imagina, você tem o controle da situação. A aposta é sobre o que você vai fazer. Você pode muito bem mandar alguém apostar naquilo que você já pretende fazer, você faz, ganha dinheiro e daí fica um laranja, repassa o dinheiro ou fica devendo favores. Porque pensa o seguinte, Donald Trump, para continuar no governo, ele precisa de financiamento. Tá? Eu sei que ele tem muita grana, eu sei que tem muito lobby por trás, mas assim, quanto mais dinheiro, melhor. Então, uma ótima estratégia para Trump seria o seguinte: olha, eu vou fazer todas essas arbitragens e aí vocês vão ter acesso às informações, vocês vão ganhar muita grana, só que em troca vocês vão ter que usar parte dessa grana para financiar a minha campanha, para fazer lobby, para chamar manifestantes. Cara, uma estratégia genial, genial, entendeu? Então tem pessoas ganhando muita grana com toda essa confusão que o Trump está armando, e essas pessoas já continuam trabalhando para o Trump, puxando manifestantes, influenciando pessoas, dialogando com grupos que vão favorecer, que vão apoiar o Trump para opinar, para mudar a opinião popular.
E aí mídia, jornais, enfim, sabe? Então me parece muito plausível que algo nesse sentido esteja acontecendo. Nas justificativas. E parece que dessa vez ele falou assim, não, então agora eu preciso de um fato novo. Qual é o fato novo? Eu tô conversando com o regime. E aí existe uma suspeita que ele esteja conversando com um speaker lá do parlamento, que foi um cara que já foi prefeito de Teherã, que é um insider mesmo, um cara ligado à Guarda Revolucionária. Mas se for essa figura, é uma figura bastante corrupta. E, ou seja, será que é real essa conversa? Ou o cara querendo se dar bem ou ganhar alguma coisa na história? Ou só servindo ao propósito do Trump de acalmar os mercados enquanto ele precisa de mais tempo? Quanto tempo? Os israelenses indicaram mais ou menos que eles já alcançaram metade dos seus objetivos ou dos seus alvos. Então, estamos falando... Que é mentira, né? Se os alvos, se a meta dos israelenses fossem acabar com o próprio país, colocar terror e pânico na população e ter que mandar todas as autoridades para fora do país, inclusive circulando boatos de que Netanyahu está morto, aí beleza, aí talvez Israel tenha conquistado seus objetivos. Porque, cara, é incrível, né? Como o professor Roque parece que ele torce. Ele não consegue fazer uma análise, ele torce, e essa torcida dele impacta muito no que ele fala. E beleza, eu sei que não existe imparcialidade, eu sei que todo mundo acaba, no fundo, torcendo para alguém, distorcendo algum fato em favor de algo, mas assim, cara, da onde que Israel atingiu 50% dos objetivos? Os caras podem até falar isso, mas é óbvio que é mentira. Igual o Donald Trump tá bradando aos 4 cantos, falando que os Estados Unidos já conseguiram o que queria e que eles podem sair da guerra porque eles ganharam a guerra. Mano, em que mundo que os Estados Unidos ganhou a guerra sendo que já teve um prejuízo bilionário? E é algo que eu já falei aqui no canal. De fato, os Estados Unidos podem acabar com o Irã, tacar uma bomba lá e acabar com o Irã. Mas a custo de quê? Sabe? A troco de quê? Entendeu? Será que vale a pena mesmo? Será que é ser vitorioso você acabar com um país, mesmo tendo que arcar com um prejuízo bilionário, tendo que arcar com reprovação política, com tensões políticas dentro do próprio partido, dentro da própria esfera das Forças Armadas? Sério que alguma pessoa acha que isso é vitória? Tá entendendo? Então você não dá para acreditar no que o Donald Trump fala e muito menos no que Israel está falando. Cara, Israel não tem a menor chance de peitar o Irã, sabe? Israel é um paísinho muito pequeno. Israel tem um poderio militar, mas olha o que o Irã está fazendo. O Irã está acabando com todas as bases americanas ao redor de Israel, que seriam bases que ajudariam na proteção de Israel. Ou seja, o Irã está desarmando todos aqueles possíveis aliados que o próprio Israel teria. E aí Israel está ficando cada vez mais sozinho ali naquele território. Vamos supor que o mundo árabe ali se una a favor do Irã, por conta de tudo isso que está acontecendo. Como que fica Israel? Israel vai ser exterminado, tá entendendo? E é por isso que as lideranças já vazaram de lá, entendeu? Porque os objetivos de Israel, cara, eles não foram conquistados em nada. Israel tá tomando... Se os Estados Unidos tá tendo problema, imagina Israel. De talvez mais 2, 3 semanas de guerra. Como é que o Trump... Porque os Estados Unidos ainda fica muito distante, né, do Irã. Agora Israel tá ali do lado, sabe? Cara, é terrível. Isso tá sendo terrível com Israel. Terrível. Vai sobreviver 2, 3 semanas de guerra com o mercado, né, desconfortável, incomodado, preocupado com o preço e tal, e as consequências econômicas. E aí ele precisa, então, segurar o mercado. E uma coisa interessante sobre o mercado, que até poderia ser benéfico, tá entendendo? Que é o oposto do que o Rock tá falando aí. Quando existe algum tipo de tensão internacional, quando existe algum tipo de crise, petróleo, enfim, qualquer coisa, geralmente o que acontecia? O dólar disparava. Era sempre assim. Só que o que a gente está vendo é o contrário. O dólar não está disparando, o dólar está normalizado. Tá entendendo? Ou seja, cara, o que está acontecendo com a economia americana? Que diante de uma guerra dessa, diante de um ataque desse, diante de fechamento de Estreito de Hormuz, o dólar não está subindo. Sabe? Tipo assim, caralho, velho, a economia americana realmente está aos frangalhos, porque uma guerra se alastrando há tantos dias assim, já teria tido mudanças significativas. E aí as economias que são mais vulneráveis ao dólar estariam já sofrendo algum tipo de efeito de inflação. E não está acontecendo, cara. O Brasil mesmo é uma das economias mais expostas ao dólar. E não mudou nada por aqui. Sabe? Tá bom, é 3 semanas, então deixa eu jogar uma coisa mais alta, voltar umas 3 casas. E assim ele tá jogando
com essa perspectiva, essa percepção, né, do mercado. Uma coisa que você já tinha me falado também é que é interessante que os ataques do Trump acontecem nos fins de semana, que é porque os mercados estão fechados. Né? Então, daqui a 5 dias é fim de semana de novo, né? Eu nem sei se talvez a gente precise esperar 5 dias, mas tem uma outra operação que, assim, tá em andamento, que é a invasão da ilha, né? A Ilha Karg, que é a ilha importante onde o Irã exporta todo o seu petróleo. E aí tem um navio anfíbio americano que tá vindo lá da Ásia e que tá chegando agora, deve estar chegando hoje, amanhã, sei lá, nesses dias, que supostamente tá carregando 2.500 Marines e eles podem fazer essa intervenção de controle da ilha física, com soldados ali para dominar a ilha. E se isso acontecer, ele precisa de uma distração, ele precisa de uma suposta recuada. Isso pode estar servindo esse objetivo militar também. Essa operação não é uma operação fácil, aliás, né? Só para quem estiver ouvindo aí entender. Você tem que colocar soldados dentro de uma ilha, tem 20 mil iranianos, né, nessa ilha, todos trabalham na indústria do petróleo, basicamente. 90% de todo o petróleo do Irã sai dessa ilha, tudo que o Irã exporta, e 90% do que ele exporta, por um acaso, vai para a China. Estamos falando de 1,6 milhão de barris. E aí e aqui a gente está entrando no ponto fundamental de todo esse conflito, né? A treta não é contra o Irã. A treta não é se o Irã é um regime ditatorial, se o Irã persegue mulher. A treta é com a China. Só que os Estados Unidos não podem atacar a China. Então como que você faz para prejudicar a China sem atacar a China diretamente? Bem, você pode ir num aliado, você pode ir numa rota fundamental para o comércio chinês, para o escoamento dos produtos chineses. O Irã é a peça geopolítica fundamental dos BRICS e para a própria China. Então, atacar essa ilha significaria um golpe quase que direto na China, uma vez que a China precisa do petróleo iraniano que é gerido, né, a logística nessa ilha. E bem, se os Estados Unidos fizer realmente esse ataque à ilha, é problema. Daí a China vai ter que intervir mais do que já está intervindo no conflito. Eu já havia comentado aqui no canal sobre até onde está indo o apoio ou não da China. Que a gente sabe, a princípio, por fontes oficiais, que a China não mandou tropa, que a China não, né? Mas, e por baixo dos panos? A gente não sabe exatamente o que está acontecendo. Com certeza uma ajuda econômica, uma ajuda bélica já possa estar ocorrendo. Que pode se intensificar cada vez mais, tá? Então, se os Estados Unidos atacar essa ilha, ele está comprando briga com a China, está comprando briga com a Rússia. Então, assim, é uma escalada ainda mais do conflito. Eu não sei se o Donald Trump é tão louco assim. Eu sei que burro ele é. Influenciável ele também é. Mas será que ele vai ser tão louco de cruzar essa barreira? Os americanos têm que fazer uma operação para dominar a ilha. Com qual lógica? Já que você fechou o nosso petróleo, o petróleo do mundo, nós vamos acabar com a sua fonte de renda. O Irã, ao longo desde que começou a guerra, já vendeu 16 milhões de barris. Porque os dele estão passando. O petróleo dele está passando. Então, os Estados Unidos estão pensando assim, vou lá e vou controlar o petróleo dele, e aí eu vou ter um leverage, né, uma vantagem, uma possibilidade de botar ele contra a parede. É questionável, né? Dá pra gente analisar aqui. O Irã vai ceder a esse tipo de pressão? Se a gente olha para o histórico de quantas sanções já existem contra o regime iraniano, não é mais uma pressão econômica que faz o regime recuar. Ainda mais quando nós estamos falando da sobrevivência do regime. Tá bom, mas os Estados Unidos podem não estar exigindo a queda do regime, ele só está exigindo que o regime abra o estreito em troca de receber o seu petróleo de volta. Pode ser, eu não sei se o Irã responde a esse tipo de, sei lá, de ameaça. A ideia, por exemplo, de você bombardear, né, dos Estados Unidos, do Trump ameaçar de bombardear as instalações de energia do país, isso certamente não daria certo. Porque isso não faria o regime ficar inutilizado. Se alguém tem capacidade de arrumar alguma energia de algum lugar, tem algum gerador, tem algum estoque de petróleo, é o exército, é o país, é o governo, e não a população. Então, você vai fazer alguma coisa que vai deixar a população numa situação tenebrosa. E isso vai, de alguma forma, né, se voltar contra você. Então, não acho que isso é possível. Não, isso aí eles não estão nem aí, velho. O que Israel tá fazendo na Palestina, eles não estão nem aí. O ataque dos Estados Unidos afetou uma escola que matou 130 crianças. E eles não estão nem aí pra porra nenhuma. Porque isso não dá em nada. Direito internacional não serve pra porra nenhuma. ONU não serve pra porra nenhuma. Direitos humanos nesse contexto não serve pra porra nenhuma. Crime de guerra não serve pra porra nenhuma. Tanto que o Donald Trump, ano passado, atacou uma instalação nuclear do Irã, cometendo, portanto, um crime de guerra, e ele estava querendo reivindicar um prêmio Nobel para si. Ou seja, não vale de porra nenhuma
Nada disso, tá entendendo? Então, vamos atacar a população, tadinho. Não, eles não estão nem aí pra isso. Nem aí pra nada, tá entendendo? E, de novo, né, o professor Roque já tá confirmando o que eu venho falando. O alvo não é o Irã. Eles não querem acabar com o regime, isso aí é só uma cortina de fumaça. O que eles realmente querem é atacar a China. Só que eles têm que saber atacar a China. Eles não podem atacar diretamente. Portanto, controlar a ilha pode ser interessante, mas pode ter um custo, né? Um custo político, um custo econômico e um custo militar também, por conta da escalada que esse evento pode proporcionar. Então eles estão, né? Eles devem estar se perguntando, eles devem estar ponderando sobre esse ataque. Mas assim, de fato eles não querem mais. Foi provado que o regime não caiu, eles mataram o Ayatollah e o regime continuou, poucas semanas já foi substituído e nada mudou, tá entendendo? E na verdade eu acho que eles provocaram uma reação ainda mais radical dentro do Irã, porque quando você fere um país dessa forma, você tende a unir as pessoas. O sentimento de patriotismo, a identidade nacional, ela se fortalece, tá? Então, porque assim, sobre o que se trata identidade nacional, patriotismo, geralmente, dentro da história, para você fomentar esse tipo de sentimento, você tem que criar um inimigo. Um inimigo externo, o eles contra nós. É a melhor forma, existem outras, mas essa é a mais eficaz de você conseguir unir a sua população em prol de alguma ideia, de algum projeto. Então, os próprios Estados Unidos, eles se pintaram enquanto o inimigo, tá entendendo? Então é óbvio que isso acaba fortalecendo ainda mais o regime iraniano. Tem manifestantes lá, tem pessoas que ainda querem o fim do regime? É óbvio que sim, sempre vai acontecer, sempre vai ter esses casos em todos os exemplos da história. Mas a tendência é que o povo se una, e a gente já está vendo essa união. Mesmo daquelas pessoas que eram contrárias ao regime, beleza, ser contrário ao regime é uma coisa, mas aceitar, engolir um ataque americano a uma escola com 130 crianças, meninas, isso é demais, tá entendendo? Então esse é o ponto, tá? O Irã já está unido em prol do inimigo deles, que obviamente é os Estados Unidos, por conta das sanções econômicas, as sanções comerciais, por causa dos ataques, por conta de tudo que ele está fazendo ali, tá entendendo? Por exemplo, eu não acho que era uma ação, né, que, enfim, fosse produzir algum resultado útil, tanto que o mercado reagiu. Isso. Porque o mercado reagiu com a seguinte lógica. Se Israel atacou, né, a produção de gás do Irã e o Irã retaliou, destruindo produção de gás, ou campos de gás no Catar, inclusive, uma destruição que não vai ser consertada em uma semana, mas estamos falando de 3 a 5 anos, o que o Irã vai fazer de retaliação quando ele for atacado nas suas usinas geradoras de energia? Sim. Né? E aí, por isso que o mercado entrou em pânico. Mas voltando então para a história da ilha, não me parece que essa ameaça seja suficiente para colocar o regime iraniano nas cordas. Quantos marinhos estão indo para essa ilha aí que falou? 2.500. E aí, qual que é a operação? Você não vai poder desembarcar na ilha, né, com barcos, porque os navios americanos não estão no raio de alcance dos mísseis e drones iranianos circulando ali. Eles estão mais distantes. Esse próprio navio anfíbio que está chegando, que é o Trípoli, ele também não vai ficar ali parado, ele não vai chegar a parar na ilha e desembarcar todo mundo. Ele vai parar antes e aí eles vão mandar esses Marines com aqueles aviões helicópteros. Não sei se você já viu que é um avião que ele decola com uma hélice virada para cima, MV-22, e depois a hélice vira e ele vira um aviãozinho. Eles provavelmente chegariam na ilha desse jeito. E aí eles têm que dominar o aeroporto, que o aeroporto é o ponto de acesso. Se a marinha iraniana está comprometida, basicamente inexistente, e é uma ilha, então como é que você vai chegar lá? Voando? Uhum. Então tá bom. Então os americanos têm que dominar o aeroporto e proteger o aeroporto, e controlar a ilha inteira. O Irã pode começar a bombardear a ilha, e aí tem alguns riscos. Bombardear a ilha pode destruir a infraestrutura do petróleo. Uhum. Mas o Irã pode não estar nem aí para isso. O Saddam Hussein, quando ele estava no Kuwait, ele botou fogo em todos os campos de petróleo dentro do Kuwait. Enfim, o corte acabou de forma meio abrupta, mas, de qualquer forma, a gente pode perceber que o professor Roque, ele... Cara, é incrível como ele não acerta nada, velho. É incrível como o que ele fala vem da fé, da crença, da torcida dele. Não é nada uma análise real, crua e objetiva sobre os fatos. Tá entendendo? É bizarro como esse cara tem tantos seguidores, como esse cara tem uma legião de pessoas, como ele tem tantas visualizações. Enfim, a gente percebe que nas redes sociais as pessoas não querem a verdade, as pessoas querem apenas confirmar as suas vis opiniões, e nada mais do que isso. Beleza? Obrigado por quem ficou até aqui. Caso você tenha gostado do vídeo e do react, curta,
compartilhe, se inscreva no canal e um abraço, até a próxima.